do sul global, ou seja, o sul, que é esse sul que quer emergir e que conta também com países do norte. Essa é Dilma Rousseff assumindo a presidência do BRICS. E você vai entender mais sobre isso aqui quando falarmos sobre o Lula, porque hoje é a primeira edição do Boletim Vista Pátria Notícias, do Boletim VPN, né? Vamos ter uma dinâmica rápida para você saber o que está acontecendo aí no mundo e no Brasil e os bastidores de Brasília de maneira muito dinâmica e rápida para você. E vamos falar aqui da reunião emergencial convocada agora pela manhã pelo ministro Alexandre Padilha. Pânico no governo. Palácio do Planalto convoca lideranças do PT na Câmara dos Deputados porque a primeira derrota é iminente. Vamos falar disso aqui. Também vamos falar sobre o discurso do Lula na China, né? A discussão contra o dólar. Também falaremos do requerimento feito pelo deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ainda há pouco, né? Ao Ministério da Defesa, mais dor de cabeça para o governo do PT, e também Biden, né? Pagando mico no exterior, mas vai além disso. Então tudo isso, né? E você verá agora no canal Vista Pátria, no Boletim VPN. Lembrando para vocês, né? Estamos aí num regime de censura, né, no qual a qualquer momento esse canal pode sumir. Estamos nas outras plataformas, Rumble, Instagram e tudo mais, mas pode ser censurado em todas as plataformas. E eu tenho avisado desde ontem que eu coloquei um link aí no primeiro comentário. Tem um QR Code na tela aqui também, tá? Tem o QR Code do Pix, que você pode ajudar o jornalismo independente através, né, de doação através do Pix, que está aí na tela. Mas você também pode usar o outro QR Code para poder acessar, né, esse site e deixar lá, apenas rápido, seu telefone, seu nome e o seu e-mail. Aí muita gente está reclamando que não recebeu o e-mail. Aí eu peço para você, né, caso você não saiba mexer, peça ajuda para alguém. O e-mail pode ter ido parar no spam ou na lixeira. Verifique na spam ou na lixeira do seu e-mail se você recebeu a confirmação do seu cadastro. Tá? Em breve nós entraremos em contato com você para você não deixar de receber o nosso conteúdo aqui no Vista Pátria. Então é importante. Faça a sua inscrição, é gratuita, você vai se inscrever através do primeiro link aí embaixo, tá? Reunião emergencial, agora há pouco, convocada pelo ministro Alexandre Padilha, diante da derrota iminente. Ontem nós trouxemos aqui, né, a formação do bloco parlamentar de 132 deputados na Câmara dos Deputados, e o Alexandre Padilha convocou essa reunião agora há pouco, na manhã desta quinta-feira, né, dia 13, e o Arthur Lira, né, ele já tem o poder para poder derrubar os decretos, na verdade, do presidente Lula, né? E esses decretos serão derrubados e o Alexandre Padilha convocou o Zeca Dirceu, convocou o José Guimarães, né, para dizer aí o que vai acontecer. E eles terão aí, né, se eles forem sinceros, vão falar para o José Padilha que o governo vai perder. Porque o Lira, ele possui maioria, não só no bloco que ele criou ontem, para derrubar, né, esse absurdo feito pelo Lula, o decreto feito semana passada, para impedir, né, o marco do saneamento. Marco do saneamento, uma grande conquista de 2022. De 2020, perdão, quando foi determinado ali, né, o incentivo para tampar o esgoto, vala a céu aberto, né? Então o Lula, ele quer deixar o povo com vala e esgoto a céu aberto através desses decretos, né, que vão dificultar o marco do saneamento. Então o Lira resolveu entrar em campo, vai derrubar os decretos. Zeca Dirceu e o Capitão Cueca, ou melhor, o José Guimarães, estão lá agora, reunidos aí agora na parte da manhã desta quinta-feira no Palácio do Planalto, tá? Então eles vão sofrer uma derrota e o Padilha vai passar isso pro Lula, enquanto o Lula está lá na China. E vejam só, né? O primeiro evento do Lula foi a posse da Dilma no banco do BRICS. E aí, meu amigo, tivemos o discurso da Dilma e o discurso do Lula, né? Eu peço para a sua atenção aqui a fala do Lula, no qual é um discurso que vai contra o dólar. E é um discurso que vai muito mais profundo que isso, porque na verdade ele está falando de uma câmara de compensação. Eles vão transacionar compensando, né, numa moeda única. É um bloco paralelo, né, ao dólar. Não é à toa que o dólar está caindo aí, tem a ver com a inflação dos Estados Unidos, que, enfim, vários outros
pontos econômicos, né, que saíram ontem, indicadores, mas é uma guerra comercial, né, e o Brasil está se associando a essa guerra comercial, a esse bloco, que vai muito além. É um momento do mundo, né, que a China, né, ela aliada com a Rússia, é um bloco formado e o Lula discursando contra o dólar, mostrando que aquela visita que ele fez eu não vou entrar aqui no mérito, tá? Que você tem que se associar aos Estados Unidos cegamente, não é isso que eu estou falando aqui, eu estou apenas constatando que o Lula é contra a transação comercial, a importação e exportação feita através do dólar. Então ele quer fortalecer essa nova moeda aí feita pela China, né? Essa nova compensação feita pela China. Já houve adesão do Brasil a isso, e a China criou isso para poder facilitar as transações com a Rússia, já que a Rússia está escanteada por conta da operação na Ucrânia. Mas o que nós estamos vendo aqui é o Lula atacando diretamente o dólar e mostrando que nós gastamos dinheiro público à toa, mandando o Lula naquela visita lá com o Biden, né? Na verdade, a transação dele é com a China, uma ditadura, e não é à toa que você verá em breve aqui, já, né? Após o discurso do Lula, eu vou trazer o tema do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Dê uma olhada no que o Lula falou. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Eu quero, antes de terminar, dizer para vocês duas palavras que a minha assessoria não escreveu aqui. É um sonho de todos os países em via de desenvolvimento ter um instrumento de investimento no seu desenvolvimento. Durante 8 anos que eu estive na presidência do Brasil, nós tentamos criar o Banco do Sul, na perspectiva de unificar toda a América do Sul em torno de um projeto que nos permitisse financiamento para investimento nas coisas necessárias do nosso país, sem que a gente precisasse se submeter às regras colocadas pelo Fundo Monetário Internacional quando empresta dinheiro para um país do terceiro mundo. Pois bem, o Lula, ele se coloca aí, né, favorável a ter essa negociação paralela, o que pode ser discutido plenamente, é válido, né? Mas o que é interessante nisso tudo é que já há um movimento também, o Biden, nesse exato momento, enquanto o Lula está na China, o Biden está no Reino Unido para falar justamente sobre isso, né, contra ditaduras que estão fazendo uma guerra cambial e contra os mercados. Enfim, vamos ver onde o Lula vai enfiar o Brasil nisso aí, né? Agora, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança protocolou um requerimento no Ministério, né, da Defesa, né, justamente para poder saber que tipo de história, que tipo de associação é essa que o Lula anda colocando no Brasil. Mas aí não tem a ver com o BRICS nem com a China, tem a ver com a Unasul. Pois é, essa semana o Brasil restabeleceu, né, o seu ingresso à Unasul, criada, né, lá no governo, final do segundo governo Lula, e o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele vai ser, lembra que eu trouxe aqui que ele vai ser o fiscalizador do Ministério da Defesa, né? Ele, um verdadeiro patriota, muito preocupado com essas movimentações do Lula que podem colocar o Brasil num conflito internacional. Ele fez o questionamento porque o Brasil tinha saído da Unasul logo no início do governo Bolsonaro, né, em 2019. E aí ele anunciou que ele fez um requerimento no Ministério da Defesa, porque ele quer saber o motivo pelo qual o governo incluiu o Brasil novamente na Unasul sem consultar o Congresso. E aí eu prevejo mais dor e ranger de dentes no Palácio do Planalto, porque se isso aqui for levado a sério, Comissão de Relações Exteriores na Câmara, esse bloco que conta com Bolívia, Guiana, Suriname, Venezuela, né, e o Peru está suspenso justamente porque tirou um presidente de esquerda, esse bloco aí é um bloco, né, que o próprio Luiz Felipe de Orleans e Bragança diz que é um fórum de ditadores do narcotráfico, uma espécie de União Soviética latino-americana. E o Brasil, ele vai ter que levar isso ao debate no Congresso, e o Ministério da Defesa, que conta com o Múcio. Vocês viram o Múcio falando na última feira aí de tecnologia bélica no Rio de Janeiro?
o Múcio encontrou, ele conseguiu achar o inimigo do Brasil. E pasmem com o resultado. Vejam que o ministro da Defesa, né, que deveria fortalecer, armar o Brasil para defender o Brasil, vejam a preocupação dele. Nós estamos vivendo um momento singular nesse país. Vim para essa indústria de defesa, para essa feira de indústria de defesa. Durante todas as reuniões eu refleti qual seria o nosso verdadeiro papel e quem era o nosso grande inimigo. É que atrás de cada máquina que os senhores produzem, cada arma, nós enfrentamos os nossos verdadeiros inimigos, porque os senhores geram emprego, pagam o salário, estimulam o consumo e pagam impostos. Neste país moram 30 milhões de brasileiros que não têm alimentação completa nas suas casas. Não têm um pão, não podem ter um sonho. E eu vejo este estímulo na indústria, na base industrial de defesa, a geração de emprego no mais curto espaço de tempo, porque os nossos verdadeiros inimigos são a fome, o desemprego e as injustiças. Múcio não está preocupado, né, em defender o país, o que é a sua atribuição. Afinal, ele não é ministro do Trabalho. Ele está preocupado com isso aí, com a fome. Né? Esse é o ministro da Defesa que a gente tem, que agora vai ser questionado pelo Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Para a gente fechar aqui, uma curiosidade. O Biden está visitando, como eu já falei, né, o Sunak, que é o primeiro-ministro do Reino Unido. Eu não sei se é pela aparência do Sunak, né, que não é um branco, né? O Sunak, o Biden é muito racista, né? Isso é conhecido. O tratamento que o Biden deu logo depois que ele desceu do avião, eu não sei se ele achou que o Sunak era um motorista, alguma coisa assim, mas ele empurra o primeiro-ministro do Reino Unido para poder falar com um militar. Vejam só. Então, mais um mico do presidente americano, né? Enquanto ele visita aí o Reino Unido. E ele está lá justamente para poder falar disso, né? Dos fóruns que vem aí, o G7. Ah, interessante, o Lula foi convidado para o G7, enquanto ele fortalece laços com a Rússia e com a China. Eu estou muito curioso para ver como será esse encontro do Brasil no G7. O Biden, ele começa a ser questionado, né? Começa não, ele está sendo bastante questionado, para falar a verdade, nos Estados Unidos, por ele apoiar um cara como o Lula, que é contra os Estados Unidos, como vocês puderam ver aqui. Então, teve esse episódio lamentável e ridículo dele, que não chega para lá, no primeiro-ministro do Reino Unido, que compõe a Inglaterra, País de Gales, Escócia, né, e Irlanda do Norte. Então, inclusive, o Biden está falando lá sobre os problemas na Irlanda do Norte, o IRA, né, voltando ativo aí. Eles não conseguem realmente manter a paz. Pessoal, gostou aí do Boletim VPN, edição 01? Inscreva-se, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Lembrando que isso é um trabalho de jornalismo independente. Se você puder colaborar através do Pix, é esse Pix que está aí na tela, esse CNPJ, tá? E não deixe de fazer o seu cadastro gratuito lá no link que está no primeiro comentário aí. Deixa lá o seu nome, seu e-mail e seu telefone para nós não perdermos contato. Mesmo que sofremos uma censura, nós conseguiremos entrar em contato com você para você ter acesso ao nosso conteúdo, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.